Agora a gente vai falar sobre um outro assunto sério. Quem está acompanhando os debates eleitorais desse ano já deve ter reparado que eles têm atraído muita audiência, mais por causa de confusões do que de propostas mesmo efetivas. Em São Paulo, por exemplo, já teve de xingamento entre candidatos até cadeirada e, mais recentemente, soco. Cenas de truculência em pleno processo democrático para a escolha de novos gestores. Será que isso pode reverberar, refletir em outras campanhas, acabar se tornando algo comum no Brasil? Para discutir esse tema, a gente está aqui no estúdio do Notícia da Manhã com o cientista político Vitor Sandes. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. De fato, nós temos diversas questões, né, sobre esse processo eleitoral, que são bem importantes, inclusive sobre a violência eleitoral. Isso, porque isso não reflete, eu queria entender, sob o ponto de vista dos estudiosos, se isso reflete apenas nos atores políticos ou se isso também pode respingar nos próprios eleitores, essas cenas de violência. Com certeza. O processo eleitoral é um momento muito particular do nosso momento político, que os eleitores eles são impactados com um grande volume de informações em relação aos candidatos, em relação ao processo eleitoral, em relação a todo o processo realmente que vai reverberar no dia 6 de outubro, em relação ao voto, especificamente. Então, é um momento muito sensível, que os eleitores estão muito sensíveis a essas informações. Então, um processo em que os candidatos realmente partem para agressões, de fato, pode gerar um efeito cascata no próprio eleitorado, mas também pode gerar um descrédito em relação ao próprio processo democrático. Ou seja, se o eleitor começa a desacreditar do próprio processo eleitoral, isso pode impactar consequentemente na democracia, consequentemente no próprio processo de escolha, que é tão importante, né, na escolha de novos prefeitos e vereadores. Que esse é um momento de reflexão do eleitorado, né? Ou de troca ou de manutenção de candidatos, mas que eles precisam fazer essa análise, essa avaliação, e muito dessa análise vem a partir desse debate. Vamos só relembrar, então, o que a gente citou aqui no começo, o que eu citei no começo, da maior cidade do país, São Paulo, que está tendo cenas que estão repercutindo no país inteiro. Primeira cadeirada que a gente mostrou, olha, isso ninguém acreditava que fosse acontecer de fato, um candidato partir para cima do outro em pleno debate com uma cadeirada. E agora, mais recentemente, um murro, né, um soco. Primeiro, o candidato foi expulso por não obedecer às regras do debate e depois um assessor dele acabou dando um soco, né, uma porrada que acabou gerando o maior tumulto, maior confusão. Como é a maior cidade de São Paulo, as pessoas, claro, vão entender que esse processo de violência acontece no Brasil inteiro, né? De fato, especificamente em relação aos debates, o que tem sido repercutido a partir dos debates? Por casos de violência. Os projetos, programas, foi um programa muito longo, né? Esse debate, particularmente de São Paulo, mas somente o momento final, aqueles últimos segundos, estão sendo repercutidos. Ou seja, todos os problemas relativos ao transporte, saúde, educação, infraestrutura, nada disso tem sido repercutido. Porque a gente está em outra fase da própria democracia. Uma democracia em que o eleitor está muito mais ligado às que a gente chama de redes sociais, né, as mídias sociais digitais. Então, ele é muito mais impactado pelos cortes, né, que são esses pequenos fragmentos de vídeos. Isso chama muito mais atenção do que um debate que pode ser monótono, né, sobre determinado tema, mas que é tão relevante. Então, na verdade, a gente está se adaptando, a própria Justiça Eleitoral está se adaptando a esse processo, né? Existe uma preocupação muito grande sobre a questão das fake news, questão do uso da inteligência artificial nas campanhas, deepfake, mas o que a gente está vendo é que tem outras questões que são até mais simples, né, mais antigas na política, como a violência eleitoral, que agora a gente precisa se debruçar. Por exemplo, em que medida nós precisamos aprimorar as regras de debates, né? Em que medida você tem que colocar uma série de regramentos para impedir e para punir agressores no contexto do debate eleitoral, no contexto eleitoral. Porque, na verdade, a violência eleitoral ela expande para outras áreas. Por exemplo, a violência de gênero. Então,
que medida também isso pode repercutir violência de gênero ou violência entre grupos mais vulneráveis. Então, é de fato um tema muito delicado, né? Na medida que acontece no espaço do debate, com bastante controle e mesmo com muita violência, né? E isso repercutindo nas redes sociais e na própria TV, o perigo é que a gente pode gerar uma certa desconfiança com o processo democrático como um todo, então é bastante preocupante. Trazendo aqui para uma realidade mais geral, inclusive a nossa, bem local também, já que a gente está falando de reta final, onde as campanhas vão mudando um pouco o tom, saindo do debate, indo para as propagandas eleitorais também. Muitas acabam deixando um pouco de lado a parte das propostas e colocam outro tipo de narrativa para gerar discussão, para relembrar fatos, enfim. Isso também pode atrapalhar no processo? A estratégia dos candidatos nessa reta final é gerar um aumento da rejeição do candidato oponente. Isso, de fato, né, faz parte do jogo político eleitoral, mas, por outro lado, isso inibe o eleitor a ter acesso realmente às informações que são mais preciosas no processo eleitoral. Então, é importante que o eleitor também tenha uma busca ativa em relação aos candidatos, conhecer as propostas, se já tem mandato, conhecer o que foi feito realmente no mandato. Hoje a gente tem muita informação disponível na internet, não somente nas redes sociais, mas nas próprias páginas oficiais, seja na página oficial da Câmara Municipal de Vereadores ou nas informações do próprio site das prefeituras ou realmente nas informações públicas, né, seja pela cobertura da imprensa. Então é muito importante que o eleitor faça... Diga-se de passagem, né? Importante. Exatamente. Sempre para sair das fake news, né? Então isso é fundamental que o eleitor não se atenha somente àquilo que é veiculado pelos próprios candidatos, mas também que ele desconfie. Será que essa informação se confirma? O que está sendo falado? Então, esse processo de checagem, tem sido muito bem feito pela imprensa, mas também o eleitor e o cidadão, ele tem realmente o dever e até para pensar exatamente naquela decisão tão importante que ele irá realizar no dia 6 de outubro. Vitor Sandes, muito obrigada. A gente conversou aqui com o cientista político Vitor Sandes sobre o comportamento dos candidatos e também a atenção que os eleitores devem ter a partir de agora. Bom dia para ti. Muito obrigado. Sigo sempre à disposição aqui de vocês. Obrigada mais uma vez.